Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão. Tivemos um atraso de 2 minutos, a Claire acabou caindo, né, Claire? Me apresentando, né, brevemente, eu me chamo Bruna Gago, sou mulher trans, travesti, com deficiência múltipla, né, enfim, fica um pouquinho nervosa agora, mas vamos lá. Eu sou uma pessoa autista, gaga, tá? Eu sou organizada pelo coletivo Orgulho Gago e também pelo Traduzir-se. E hoje estamos com a Claire, né? Seja muito bem-vinda, Claire. Você pode... Obrigada, Bruna. Nada. Oi, eu sou a Claire de Luma, para quem não me conhece. Eu sou a Claire de Luma, para quem me conhece. Eu também sou uma mulher trans travesti. Sou autista, com TDAH, doutora em ensino de ciências pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou graduada em comunicação social e em física. E hoje eu trabalho na área de relatividade, física matemática do espaço-tempo e história e epistemologia da ciência. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre essas questões de verdade, pós-modernidade e outros assuntos que forem rolando, vocês podem ir perguntando. Certo, perfeito. Eu sou militante trans, né? Eu sou transfeminista, militante, daquelas que às vezes chega até a ser chata, mas a gente tem que ser porque é assim que a gente conquista espaço, né? Exatamente. Só falando um pouco também da minha formação, né? Sou formada em administração, me formei também num curso da Microsoft, né? De analista de tecnologia nuvem e IA, e também sou formado em 2 cursos técnicos eu ia falar de analista de novo, de edificações, né? Na área de edificações. E bom, né? Hoje nós vamos falar bastante sobre o que é a verdade, né? Muito por conta dos vídeos do Senhorita Bira, né? Ele trouxe esse tema à tona, né? Falou que a verdade é relativa. E eu queria saber de você, Claire, o que você acha desta posição da verdade ser relativa, se ela é relativa num todo, ou se depende, como é que funciona? Bom, assim, o que dá a entender no vídeo, né, do senhorito Bira, é o seguinte, é que cada um tem a sua verdade, tá tudo bem. Não tá tudo bem, as coisas não são tão simples assim. Por exemplo, existe um filósofo que tem uma produção bem interessante na filosofia, mas não tanto na política, que é o Hort, que ele interpreta o Wittgenstein como relativista. Eu discordo. O Wittgenstein não podia ser um relativista porque, para ele, não existe esse negócio da minha verdade, porque não existe comunicação privada. A comunicação é sempre pública. Então, se existe algo público, a verdade ela não pode ser minha, ela tem que ser pública. O que nós temos, na verdade, falando em verdade, o que nós temos é que é um conceito muito difícil de se definir. Esse livro aqui, chamado Verdades da Ciência e Outras Verdades, que é uma obra póstuma do Milton Friedman Maia, que foi um biólogo muito importante, bastante renomado, ele já começa com essa pergunta: o que é a verdade, né? E aí ele usa uma correspondência que ele trocou com um filósofo brasileiro, que é o padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, né? E o Cláudio de Lima Vaz responde o seguinte: a verdade é uma noção analógica, ou seja, se diz de muitas maneiras como a noção de ser. É, pois, uma noção primitiva, ou seja, não se pode ser deduzida de outra que lhe seja logicamente anterior. Pode ser declarada ou explicada, como se faz nas teorias da verdade. Em rigor, não pode ser definida, pois a definição já está no objeto a ser definido. A definição deve ser verdadeira, o que conta as regras lógicas da definição. Então, a gente já percebe que a gente não consegue definir o que é verdade. A gente pode declarar a verdade. E por ela ser um desses conceitos complexos, ela aparece numa gama de acepções diferentes. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o dicionário Oxford de filosofia e a gente for no verbete verdade, vai aparecer aqui, verdade como coerência, verdade como correspondência, verdade como decitação, verdade como limite ideal, verdade como redundância, verdade lógica, verdade teoria identitativa da verdade,
verdade, teoria da pragmática, verdade, teoria da semântica. Então, olha o tanto de definições de verdade que nós temos, né? Definições não, né? Declarações de verdade, porque a rigor ela não pode ser definida. E por que todas essas declarações? Porque a verdade é um objeto complexo. Então, uma única declaração sobre a verdade não consegue capturar. Mas isso não significa dizer que a verdade é relativa. São formas de se compreender a verdade, ou como eu prefiro, como eu tratei na minha tese, são critérios de verdade. São critérios para que a gente aceite algo, pelo menos parcialmente, como verdadeiro. Então, nós temos vários critérios de verdade. Porque a verdade é uma coisa complexa. Então, quando uma pessoa chega e fala, olha, a verdade é relativa, você tem que empobrecer o debate. Está dizendo, olha, não vamos debater sobre a verdade. Porque cada um tem a sua e fica por aí. Não, não é que a verdade é relativa. A verdade, ela é um ideal a ser perseguido. Nós perseguimos a verdade. Perfeito. E para tentar compreender esse ideal, a gente precisa olhar de várias perspectivas. É que nem, por exemplo, esse globo aqui. Vocês estão olhando de uma perspectiva, eu estou olhando de outra. Eu tenho que ir girando esse globo para ver as outras perspectivas. Isso quer dizer que a verdade é relativa, que o globo é relativo? Não. Quer dizer que existem perspectivas e eu preciso girar, movimentar esse objeto para ver as diversas perspectivas dele, para tentar capturar a sua totalidade. A gente não consegue capturar, obviamente, a totalidade da verdade, mas a gente consegue estabelecer critérios que nos permitem trabalhar com a verdade. O que a gente não pode ter, obviamente, é uma visão simplista da verdade. Por exemplo, esse livro aqui, do Chalmers, O que é Ciência Final, ele vai apresentar 3 críticas ao senso comum da verdade. Né? Ou seja, essa verdade que nós utilizamos no dia a dia, da maneira que a gente utiliza, a ideia que as coisas devem corresponder aos objetos, às coisas em si, filosoficamente, ela é inadequada. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos critérios para discutir a verdade. Isso quer dizer que a gente faz uma crítica. Né? Nós temos maneiras. Uma maneira que eu acho pertinente de se definir a verdade é o seguinte: é chamada concepção pragmática, né? Que ela é mais centrada no sujeito, não é que o sujeito ele vai ter a verdade dele. Ela é centrada no seguinte: isso aqui está no livro do Fourier, né? Esse livro aqui, ó. Quem quiser uma obra introdutória de filosofia da ciência, pode começar pelo Fourier. Essa obra ela está disponível gratuitamente na página do Instituto de Física, da página de Astronomia da UFRGS. Depois eu posso deixar no comentário o link. Então é uma obra bastante interessante para quem quer começar. E ele fala assim, olha, pode se propor então um conceito de verdade mais centrado no sujeito do que objeto. Um conhecimento é dito verdadeiro quando permite realizar os projetos que se tem e adaptar os seus projetos ao que se pode. O critério da verdade não seria uma adequação às coisas tais como são, mas uma adequação com o real de nossa existência. Como propõe Tubin, o critério último do verdadeiro seria a maneira pela qual ela permite viver e se adaptar. Essa é uma forma de conceber a verdade. Por exemplo... Tá, vou deixar você terminar, Claire, aí eu sou uma pessoa trans. Comentar, tá? Você é uma pessoa trans. Nós somos trans. Sim. Eu não posso ter na minha cabecinha, porque eu fui acolhida pela minha família, porque eu sou uma pessoa que teve acesso a condições materiais para ter estudo, então eu consegui fazer graduação, 2 graduações, eu fiz mestrado, fiz doutorado. Eu não posso achar que a minha verdade, essa é a verdade. Não, essa não é a verdade, porque se eu quiser executar esse projeto sem essas condições materiais, eu não consigo executar. Perfeito. Os dados estão aí. Sim, perfeito, Claire. E fazendo uma ponte, né? O mesmo vale para mim, né? Eu também fui uma pessoa acolhida, né? Tanto pela minha mãe quanto pela minha avó, né? Minha realidade material está completamente longe, né? Da maioria de nós, né? Pessoas trans, travestis, que 90% de nós está na prostituição,
né? E falando até bastante desse conceito de verdade, né? Eu faço divulgação científica, né? Eu faço bastante pesquisas para fazer até comparações de dados e tudo. E eu percebo muito essa questão da verdade, né? Não da forma relativa de maneira alguma, né? Como o Bira fala. Mas, por exemplo, né, os nossos dados hoje brasileiros, né, os dados do IBGE, falando, por exemplo, de pessoas trans, de pessoas autistas, né, nestes dados falam que tem em torno de 2 milhões de autistas no Brasil. Este dado é um dado que já foi refutado pelo CDC dos Estados Unidos, né? Que a gente fazendo as devidas proporções, falam que 6 milhões de pessoas autistas estão no Brasil. E daí a gente pensa, né, como o CDC ele funciona, né, como conforme ele vai sendo atualizado, ele é atualizado de 2 em 2 anos. Então, de 2 em 2 anos, nós temos novas verdades, né, novas verdades Sim, nós temos novas materiais, verdades. É porque a contexto verdade ela histórico, né? também está se desenvolvendo, porque a sociedade ela é dinâmica, ela não é estática. Então, os dados eles vão mudando, existem dados que são subdeterminados, como dados de autista, dados de pessoas trans, que vai depender muito dos critérios que são utilizados. E é aquela As coisa, pessoas trans mesmo, quando... Claire, só fazer esse pontuamento, né? Já vieram me questionar, né? Ah, como vocês falam que a expectativa de vida de pessoas trans e travestis é de 35 anos, se o IBGE não faz essa contagem? Então, né, nós temos realmente esse déficit, né, do IBGE não fazer a nossa contagem, mas nós temos contagens por outras instituições, por outras Sim. organizações, né, e a gente tem que E outra considerar o que é coisa, material hoje, né? o que é material hoje? As evidências que a gente tem sugerem isso. Exato. Ou seja, os dados disponíveis que nós conseguimos acessar sugerem isso. Essa é o resultado que nós temos. Agora, até que ponto isso reflete a realidade de todas as pessoas trans, é difícil de dizer. Então, se você contesta esse dado, crie, faça pesquisas. Pressione o IBGE a fazer pesquisas. Nós também queremos saber isso. Só que o É, dado que a gente conseguiu disponibilizar é esse. O nosso acesso à realidade é esse. E eu aí a já gente vi pode muitos. citar Ah, desculpa, pode ir. esse autor aqui, ó, porque os dois livros dele, que é um autor muito importante, mas é um autor difícil de ler, que é o tio Bachelard. O Bachelard, inclusive, ele fala nesse livro chamado Conhecimento Aproximado. Ele fala o seguinte: a gente não tem conhecimento das coisas. O que nós temos é um conhecimento aproximado. A gente nega o dado, não porque a gente é negacionista, mas a gente diz não ao dado para saber se ele é ou não fiel aos fatos. Então a gente nega, a gente vai negar o dado, vai procurar. Depois a gente vai atingir um conhecimento a respeito desse dado, que pode confirmar ou infirmar. E depois disso a gente vai negar ele de novo. E a gente vai estar sempre negando, porque à medida que a realidade vai se desenrolando, os fatos vão mudando, os dados vão mudando, e isso pode alterar aquilo. Então a gente está sempre num processo de aproximação do conhecimento e nunca num processo de aquisição do conhecimento. Pronto, fechou. Não, o conhecimento é dialético. Perfeito. Dialética é sobre isso, é sobre movimento. Sim, e até você falando sobre isso, né, eu penso justamente sobre como, como que nós falamos que algo é material, né? Nós temos que ter dados mais factíveis possíveis, né? Tanto o IBGE, a gente fala, né, que o CDC é melhor que a métrica do IBGE. O IBGE, ele não tem a métrica por laudos especificamente, somente pelos laudos. O do CDC, sim. Então, o do CDC, ele tem base laudos médicos, tem base ciência, tem base coisas mais concretas do que o IBGE. Né? Então, a partir daí que nós realmente, né, podemos afirmar que há um avanço científico, né, em busca de uma verdade cada vez mais próxima. Exatamente. Possível, né?